Brasília, João Vieira, editor internacional da Band News TV, já chega com a gente aqui no nosso estúdio para falar da situação entre Rússia e Ucrânia, bastante tensa, bombardeios intensos no fim de semana, né, João? Enquanto isso, há uma conversa para um cessar-fogo lá nesse conflito na Europa. Boa tarde para você, bem-vindo. Fala, Renan. Boa tarde, Adriana, todo mundo que nos acompanha. Conversa há, mas resultado prático pouco, né? Lá na Turquia, pela segunda vez em cerca de 3 semanas, se reunindo os representantes de Ucrânia e da Rússia para discutir realmente se um cessar-fogo sairia. Mas olha, nem um cessar-fogo, nem trégua, nem paz completa, como você queira chamar, nada disso parece perto. É verdade que nessa reunião a Rússia diz ter apresentado uma proposta de uma trégua de 2 ou 3 dias, muito longe do que se imagina ser o ideal para aquela região, mas mesmo assim, até agora, não há resposta se essa trégua vai acontecer. Precisa, claro, da Ucrânia dizer que sim. É verdade também que, em outros momentos, a Rússia já apresentou esse tipo de proposta e, segundo a Ucrânia, não respeitou a própria proposta. Horas depois do início dessas tréguas, acabou sendo violados os termos estabelecidos pelos próprios russos. Além disso, foi discutido hoje, e aí sim tivemos um acordo, sobre a libertação de prisioneiros de guerra, ou seja, soldados, né, civis também, que ali no meio do fogo cruzado acabaram sendo presos, até mesmo feridos durante esses combates e agora estão sob o mando russo ou ucraniano. Pois bem, se chegou a um consenso, e aliás é um dos poucos, né, que foi fechado ao longo da guerra, já aconteceu algumas vezes, mas fechou esse consenso para que sejam libertados novos prisioneiros de guerra. Não sabemos quantos, mas estarão provavelmente em dois fatores, digamos assim, 2 grupos. Aqueles que são mais jovens, entre 18 e 25 anos, e também aqueles que estão gravemente feridos. Não temos o número exato ainda de quantos serão libertados de um lado e de outro. Ao mesmo tempo, só para a gente pontuar quais que são as demandas, né, de ambos os lados para que a guerra finalmente acabe. Do lado ucraniano, quer que se liberte todos os prisioneiros de guerra. A Ucrânia, em alguns momentos, já pediu uma troca total, a Rússia não aceitou. Também que o retorno seja feito das crianças sequestradas, não só de soldados, mas de crianças que acabaram sendo raptadas durante o início da guerra, principalmente ali nos meses de fevereiro e março de 2022. E também que sejam estabelecidas garantias que impeçam que uma invasão, como vimos há 3 anos e 3 meses, não volte a acontecer. No caso da Rússia, principalmente, um comprometimento da Ucrânia e da Europa, de maneira geral, que os ucranianos não façam parte da OTAN, aquela aliança militar poderosíssima que a Rússia sente que é uma ameaça muito grande, e com a Ucrânia ali do lado seria ainda maior esse problema. Também a Rússia quer que a comunidade internacional reconheça que 5 regiões da Ucrânia pertencem de fato à Rússia. A Crimeia, lá em 2014, que foi anexada, e outras 4 regiões que também foram anexadas, todas de maneira ilegal. Isso representa mais de 20% do território da Ucrânia. Não há nenhuma expectativa de que a Ucrânia vá aceitar essas demandas, então voltamos à estaca zero daquilo que começamos. Nada de paz por lá. Você tirou as palavras do que eu ia dizer agora. É realmente estaca zero, porque a gente volta ao ponto que a Rússia usou para iniciar a guerra, que é a disputa territorial e impedir a Ucrânia de fazer parte da OTAN. Então a gente está literalmente 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses. Depois na estaca zero. E eu só fico pensando assim, uma guerra de mais de 3 anos, com bombardeios tão intensos como a gente tem visto nos últimos dias e semanas, o que são 3 dias de cessar-fogo como a Rússia propõe? Nada, né? É o quê? Uma pausa para reposicionar os foguetes. Pois é. 3 dias de cessar-fogo, então uma coisa é estaca zero realmente. E a própria conversa, né? Se esperava que essa reunião durasse horas. Durou quase que somente 1 hora e alguns minutos. Então é pouquíssimo tempo para discutir algo complexo, é verdade, mas tão necessário, que é justamente a paz ali na região. E só para complementar, você até falou dos ataques, eu esqueci de mencionar, quem não acompanhou no fim de semana, tivemos ataques brutais da Ucrânia contra a Rússia, usando drones, uma tecnologia simples, mas que vem sendo importante, drones
drones de R$3.000, usados para destruir mais de 40 bilhões de dólares, juntando isso, claro, em aeronaves da Rússia. É uma etapa diferente do que a gente vê nas guerras ao redor do mundo. Esse é um registro importante de se fazer também. Obrigada, João. Valeu, bom trabalho, bom tá? trabalho para vocês.